Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui no Sinduscast nós trazemos os principais nomes da indústria da construção civil para falar de temas relevantes e temas que certamente vão levar conhecimento prático e real de obra, da indústria como um todo para você. Então, se você não segue aqui ainda o canal do YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita para se inscrever agora mesmo, clicar na sinetinha que tem ali, né, para que você possa acompanhar e receber todos os nossos conteúdos aqui do Sinduscom Paraná Oeste. O Sinduscast tem o apoio do Sistema FIEP, que foi quem que esteve junto conosco nessa nossa primeira temporada, que está junto conosco nessa nossa primeira temporada, além da construtora JL, da Szymanski Fávero e também da Pedralha Imóveis, que são as patrocinadoras dessa nossa primeira temporada do Sinduscast. Hoje, o Sinduscast tá aqui pra falar da minha área, pô. Até que enfim a minha, como é que se fala assim, a minha edição, como é que é o meu momento? A minha equipe aqui organizou o meu momento de brilhar aqui. Vamos falar sobre geotecnia, vamos falar sobre ensaios de carga. Então, estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio do Sinduscast o engenheiro Sandro Valério Júnior. Ele é formado pela Unifil, lá em Londrina, pós-graduado em Engenharia Geotécnica pela Unileia, fundador da ProSolo Ensaios Geotécnicos, vamos falar um pouco da ProSolo também. A empresa estabelecida em Londrina há 3 anos, especializada na realização de investigações geotécnicas e provas de carga, que vai ser aí o norte da nossa conversa hoje. Professor na minha pós-graduação, no qual eu sou coordenador. Temos a honra aí de participar. Isso. Professor na minha pós-graduação em Fundações e Contenções, o Sandro ministra as disciplinas de solo grampeado e de gabião de forma muito bacana, de forma muito plena. Com mais de 7 anos de experiência na área de geotecnia, atuou no desenvolvimento de projetos de fundação, contenção e terraplanagem, bem como ensaios técnicos especializados, como sondagens de solo e testes de carga para fundações. Sandro, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado, Vinícius, bom dia. Vamos trocar uma experiência, né? Mais uma aí sobre fundações, sobre ensaios de carga, a importância, né? Bacana. E é um cenário que a gente vê aí um potencial de crescimento absurdo. Cara, muito bacana. Sandro, antes da gente entrar especificamente no tema, eu queria que você só comentasse um pouco aí a tua trajetória, né? Como é que você se estabeleceu na área geotécnica, por que você foi para a área geotécnica, o que te levou a essa área, né? E aí até chegar hoje, né, nessa história com a ProSolo. Não, legal. Eu comecei ainda como estagiário, enquanto estava cursando aí da faculdade, em 2017. E tive a oportunidade de fazer um estágio na área, uma empresa em Londrina mesmo, uma empresa de referência, e onde eu comecei lá a preencher relatórios de sondagem, acompanhar algumas execuções, tive a oportunidade de chegar mais perto de projetos, dimensionamentos, então tive um crescimento. Inicialmente ali nos 2-3 meses a gente sempre fica nossa, será que eu só vou ver isso, só vou aprender isso? O que é, né? Mas eu lembro até a primeira reunião com uma obra de um edifício, aí você começa a ver o quanto que tem conexão, né? Mesmo que a gente só faz a parte ali do chão, mas o quanto uma estrutura interfere, quanto que uma hidráulica pode interferir, né? Pensar ainda mais hoje em dia com a tecnologia, toda a compatibilização. Então, ali eu já vi, não é só a fundação, envolve muita experiência, muito aprendizado que você vai adquirindo nessas reuniões, aí já foi uma paixão no primeiro ano. Então, permaneci nessa empresa por mais 5 anos. Dentro do mercado, a gente vê algumas oportunidades, né? A gente, no Paraná em si, é muito grande em questão de obras, né? No Londrina, Maringá, Cascavel e Foz, o crescimento que está essas cidades. Então, a gente viu que são poucas empresas que atendem com qualidade essas regiões e não quis deixar a oportunidade de vir alguma empresa de fora para criar algo ali em Londrina. E em 2022 a gente startou, 2021 a gente startou a ProSolo,
Inicialmente ia fazer projeto. Aí a gente ficou 6 meses sem atender ninguém. E eu descobri, não, a gente tem que voltar lá atrás. Vamos começar pelo básico. A gente montou um tripézinho de sondagem SPT e começamos a atender. Eu acho que o mais importante de toda a parte da história do que a gente conseguiu hoje estar forte assim, no mercado foi as grandes parcerias, né? Até mesmo você me ajudou com as primeiras obras, algumas indicações, até alguns equipamentos. E vários outros também forneceram equipamentos. A gente fez aluguel de equipamento, fez obra em sociedade para dividir o lucro se obteve. E assim foi crescendo, passou um ano, consegui fazer mais investimentos, adquirir mais equipamentos. Hoje a gente já tem uma estrutura bem legal, né? 3 sondagens SPT, 2 sondagens rotativas, um kit de prova de carga, essa inovação que veio do mercado da prova de carga com sistema de reação helicoidal, que a gente pode abordar um pouquinho mais depois. Com certeza vamos. E então hoje a gente está, a curva de crescimento, aprendizado que eu tive, a gente está muito feliz com a conquista que tem. Legal. Ô Sandro, eu acho legal você contar isso, porque o caminho do empresário, do empreendedor, ele não é tão simples, tão mágico como muita gente pensa, né? É simplesmente, tô com uma ideia aqui bacana, vão pra cima, e aí igual você falou, abri ali e fiquei sem atender ninguém. O que acontece? Acontece que você vislumbrou uma possibilidade, mas ela era um pouco diferente, o mercado ele tinha uma outra citação, né? Mas o mais legal, assim, disso que você disse, é a tua capacidade de meter a cara, né? Você foi um cara que meteu a cara, falou assim, vamos, pau nesse negócio aqui, vamos fazer acontecer, vamos fazer parceria, a gente foi fechando o projeto junto e obra aqui, vamos fazer, e vamos lá, e vamos tocar, né? E é isso, né? A vida do empresário, ela em todos os graus, na verdade, né? Se o cara tá começando, ele tem que simplesmente, né, colocar lá uma meta e falar, vamos até chegar nessa meta aí. Se você é grande, é a mesma coisa, você toma uma decisão, né, igual, vamos comprar uma máquina tal, cara, você coloca lá como a tua meta e você vai correr com aquilo lá, até que aquilo realmente aconteça, né? Então a gente tem que, vai muito da gente perseverar, né, da gente acreditar naquilo e correr atrás, né? Sim, e não é fácil. Às vezes você acha que montou uma empresa, você controla o seu horário, né? Aquela ilusão, né? Tudo é pior, tudo é sério, tudo é com você. Até você montar toda uma equipe. A gente ainda tá montando uma equipe. Hoje a gente tá com 10, 12 colaboradores, né? Um outro engenheiro já me ajuda, mas ainda falta para crescer ainda, porque não é só crescer, né? Você tem que crescer, organizar a casa, senão fica bagunçado e aí você não consegue dar o próximo passo. Bacana. E aí vai piorando. Bacana. Sandro, vamos então entrar no nosso tema aí, né? Nesse tema de geotecnia, principalmente nos ensaios de carga, né? Quando a gente pensa em estrutura, em concreto, principalmente em concreto, a área de concreto, ela sempre foi uma área que ela culturalmente os ensaios já estão pré-estabelecidos, não tem que se discutir quanto ao rompimento de um corpo de prova, quanto ao ensaio ligado à capacidade dos elementos, né? Então a parte de estruturas de concreto, ela sempre teve muito esse viés da verificação, da prova, do ensaio. E na geotecnia, isso é um pouco diferente, porque tradicionalmente é um mercado que pouco se ensaiava os elementos, né? Muitos, claro, se ensaiava o solo, obviamente, né? Nas sondagens, inclusive você pega aí de 10 anos pra cá, a mudança cultural que teve, né? Hoje é muito mais raro alguém falar assim pra mim, não vou fazer sondagem numa obra. Isso, na minha realidade, hoje, na nossa região, não acontece mais. Isso não tá pré-estabelecido, sondagem tem que fazer, né? Assim como os ensaios de concreto tem que fazer, não tem dúvida. Mas os ensaios em fundações, eles
tiveram e ainda têm um pouco de uma dificuldade cultural ainda, né? E é um processo de mudança que nós, assim, dentro da geotecnia, a gente começa a tentar mudar, mostrando sempre a importância que esses ensaios têm nos nossos projetos, nas nossas obras. Sim, exatamente. O primeiro olho que o pessoal vê é que é custo. É uma obrigação, é custo, não vai me trazer benefício. A gente está virando a chave agora daquela cultura que você projeta uma fundação e o cliente fala, mas pode fazer um pouquinho maior, né? Com medo de que aquilo não tá legal, não tá certo. Não, eu quero garantia, mas a gente já projetou, a gente já estudou, né? Então o pessoal ainda desconfia dessa parte. Hoje o ensaio ele tem muito benefício em questão não só de garantir que a sondagem foi certa, porque hoje um projeto é elaborado em cima de uma sondagem, né? Se essa sondagem tiver uma falha, você carrega todo um projeto com uma possível falha. E durante a execução você tenta ir corrigindo e adaptar. Então o ensaio ele vem para conferir tanto a parte de dimensionamento, quanto a de sondagem, quanto trazer o conforto e a segurança para aquela fundação. Isso é um ponto base. E a gente vai além em tentar descobrir se não dá para aguentar mais carga. Isso. Né? Então, quando a gente descobre que uma estaca que foi projetada para, exemplos, né, 100 toneladas, e a gente faz um ensaio que tem um sucesso muito grande, a gente consegue subir a capacidade dessa estaca, mesmo que com o dimensionamento não conseguia chegar àquele número, mas a norma permite você trabalhar com essa... Porque você conhece aquele histórico, né, da estaca. Isso. Então, você consegue diminuir a quantidade de estacas, ou aumentar diâmetros, ou diminuir diâmetros, e moldar toda a estrutura da fundação. E isso converte em economia, em cronograma, em prazo. Ou seja, você teve um investimento num ensaio de carga e esse investimento trouxe uma redução de custo em função da melhoria da capacidade de carga. Sim. Lembrando que, né, o ensaio de carga, o que ele é, né? Ele consiste, né, antes da criação, antes da construção do edifício, a gente pegar o peso do prédio em cima de uma estaca, de um elemento de fundação, a gente ensaiar o dobro dela, que é o que a norma pede, né? O coeficiente de segurança 2. Então, você pega toda a estrutura do prédio, vê todas as fundações, e ali você consegue encontrar qual que é a capacidade de carga para cada estaca. E o ensaio tem que ser sempre o dobro. E a gente consegue fazer a simulação com o sistema da prova de carga, né, usando estacas de reações, para ensaiar o dobro, né? Então, a gente consegue simular o prédio pronto sem ele estar pronto. Então, é bem legal, né? É muito bacana o ensaio de carga. Meu primeiro ensaio de carga foi em 2010, quando eu estava no meu mestrado, e aí fazia parte da minha dissertação de mestrado fazer uma prova de carga, né? Eu simulei elementos finitos, simulei prova de carga, e aí eu fui atrás, comprei as vigas, que depois o Sandro comprou de mim, né? Acabei vendendo pro Sandro as minhas vigas, né? Comprei macaco, bomba, tudo mais, né? E ali... O ensaio de carga, quando eu comecei ele em 2010, eu tive muita dificuldade de vender esse serviço. Porque as pessoas falavam assim pra mim, mas você tem que saber a capacidade de carga da estaca, você é o projetista. E eles falavam, cara, mas veja bem e tal, né? E hoje em dia, a gente consegue mostrar que, olha, o solo, ele tem um comportamento sempre muito, eu não vou dizer imprevisível, vou dizer incerto, né? Ele é incerto. Ou seja, ele tem uma previsibilidade, mas ele tem também uma incerteza aliada a ele. Ou seja, eu prevejo que ele vai suportar 100 toneladas, mas ele pode suportar 70 ou ele pode suportar 130, né? Por isso que existe esse fator de segurança em fundações. E aí, a gente fala, eu gosto de falar um pouco dessa palavra cultural, porque o cultural é algo estabelecido. Então, assim, por exemplo, tá? Para fazer um projeto de engenharia, tem que ter um engenheiro?
Não, óbvio, isso é lei, isso é obrigatório, né? Agora, culturalmente, ou melhor, é necessário, é aceito você ter um engenheiro em tempo integral na obra? Olha, aí vai depender da tua obra, do teu caso, né? Na minha empresa, a cultura é que a gente tem engenheiro em obra, não importa, então é uma coisa cultural, né? A própria sondagem, eu sempre falei que ela é uma questão cultural, ela demorou muito para ela se tornar assim, algo assim, que inimaginável você ter uma obra assim. A prova de carga, ela tá caminhando nesse sentido. E eu tenho visto ela, por exemplo, em algumas regiões do país, por exemplo, tem que falar de Balneário, tem que falar do litoral catarinense, onde no litoral catarinense não existe obra que não faça prova de carga. Não existe. Não tem nenhuma. Né? De todas as obras que eu já projetei, que eu já trabalhei, eu já caminhei junto com consultoria, todas as obras têm prova de carga, não se discute isso. Ou seja, é uma cultura implantada. Mas por que é uma cultura implantada, Sandro? Porque o cliente vê o benefício, ele está vendo, ele precisa fazer a primeira. Quando ele faz a primeira, ele vê o benefício. Ainda mais que é uma região, né, muito nobre e um solo muito complicado. Complexo, né? Complexo. A sorte que ainda tem uma camada rochosa, né, a 40, 50 metros de profundidade. E antes ficava ali estacas, né, com atrito, com uma ponta não tão encostada nessa rocha. Lógico que as máquinas também veio evoluindo dos primeiros prédios para o que tem hoje, né, as profundidades que estão chegando às fundações. E realmente, né, acredito que é apresentado um pré-projeto sem ensaio, só com a base, né, semi-empírica, dimensionamento, norma, e o que é possível chegar com um ensaio bem feito, com resultados positivos, porque a gente consegue prever que o ensaio vai ser positivo. A gente sabe quando a gente tá no risco de uma estaca muito carregada para um solo não muito bom. A gente sempre faz essa verificação, né, quando a gente está tentando vender o serviço da prova de carga, a gente pede os projetos, pede a sondagem, a gente dimensiona para ver, porque também, por causa da cultura, né, quando com um corpo de prova, né, quando a gente começou no começo abordando esse assunto do corpo de prova, quando dá errado, o pessoal já aceita mais fácil que hoje, o corpo de prova deu errado. Não vai direto no laboratório e fala, você fez errado. Boa! Na prova de carga, como ainda é muito pouco histórico, muito poucas empresas que realizam, né? Quando o ensaio dá errado, o primeiro julgamento é que a empresa executou errado. A reação foi errada, por exemplo. Então é muito difícil, né? A gente faz uma simulação, faz um ensaio lento, você consegue ver todo o histórico. Na prova de carga é quase uma confissão da estaca. Conforme você vai colocando carga, ela vem dizendo o que ela está sentindo, o que está acontecendo, até quando ela rompe. Então, a gente consegue ter todo esse histórico com a experiência, né, que a gente adquire, né, com vários ensaios, o comportamento se repete, e aí você consegue começar a encontrar um padrão, né, uma estaca bem feita, um solo bom, esse tipo de solo, esse tipo de areia, né, a água ou não. A geotecnia, ela é muito de experiências, é o que você falou agora, tá? O conhecimento adquirido do engenheiro geotécnico, ele tá ligado à jornada que ele percorreu. É um fato isso, né? Por que, por exemplo, nós aqui dominamos o nosso solo, por exemplo, aqui na região oeste? Pelas experiências que a gente já teve, pela jornada que a gente percorreu, né? Você lá em Londrina percorreu já uma jornada nesses teus 7 anos, né? 7 anos de experiência, percorreu uma jornada, então você começa a entender o comportamento. Com o ensaio de carga, a gente passa a ter esse domínio de uma forma muito mais assertiva. Porque a gente entende exatamente qual é o comportamento daquele elemento com aquela carga, com aquela situação, com aquela deformação, né? Mas eu preciso entender o coeficiente de mola, o recalque. Eu falo assim, cara, você quer coeficiente de mola? É a prova de carga. Não tem outro caminho. Não, estima pra mim. Eu falei, não vou estimar nada. Eu tenho que fazer a prova de carga, né? E aí a gente começa a mostrar os benefícios. Opa, pera lá. Então, quer dizer que o ensaio me entrega esse parâmetro, o ensaio pode me otimizar a solução de fundação, o ensaio
pô, vale realmente a pena, né? E aí a gente começa a mudar essa cultura que eu tenho falado. Só que a minha pergunta pra você é o seguinte, toda obra tem que fazer prova de carga? Depende do porte dela, né? A norma, ela pede que seja ensaiado 1% das estacas de fundação. Então, uma residência, né, não vai atingir essa quantidade, né? Um barracão dificilmente vai atingir, ou pode até ser um barracão grande. Aí, por ser uma estrutura grande, é onde já começa a ser solicitado. Então, a norma baseia nesses itens. Um outro item é o carregamento. Então, quando o carregamento atinge uma tensão dentro da estaca muito alta, que já é um carregamento atípico, também é obrigatório fazer o ensaio por conta dessa situação. E a outra é para tudo que é pontilhão, viaduto, ponte, superior a 30 metros de vão. Então, independente se tem uma fundação em cada lado, tem que fazer pelo menos um ensaio. A norma pede 1%, então você pega uma usina, uma fábrica que está crescendo, sim, ali vai sair 7, 10, 12 ensaios, e você vem corrigindo a obra, adaptando a obra conforme esses resultados, se caso não for feito em campo experimental. Né? O ensaio ele pode ser tanto feito como campo experimental, para ajudar a afinar o projeto, ou pode ser só como fator de fiscalização. Se for como otimizar o projeto, tem que ser antes da execução do projeto, né? Às vezes o pessoal acaba trazendo os equipamentos que também não é barato, às vezes você mobilizar uma contínua, uma estaca raiz, um estacão. Então, às vezes o pessoal começa fazendo uma periferia, que já vai ser difícil adaptar, que o foco é mais para a parte da torre, que daí afeta aqueles blocos grandes de 3, 9, 12, 30 estacas. E aí, enquanto vem fazendo a periferia, a gente faz uma estaca teste, porque o ensaio é rápido, o ensaio é 2 dias de ensaio, você precisa ter uma cura da estaca de 7 dias, um bloco de coroamento em cima. Então, em 15 dias você já tem um resultado, né? Perfeito. 15 dias é até muito, né? E a gente sabe a produção de fundação que não pode ser, mas às vezes você encaixa um fim de semana para ganhar uma produção, algum feriado, né? Até uma virada de ano. A gente costuma fazer muito ensaio de virada de ano. A máquina vai, faz as estacas e em janeiro a gente entra já começando os ensaios. Né? Porque daí a máquina para também, acaba todo mundo parando e ganha esse tempo para a obra para liberar essa fundação. Sim, é legal a gente falar isso porque eu, falando de alguns casos de obra, né, principalmente em obras de grande porte, obras de... E aí eu vou falar um pouco sobre as obras de unidades armazenadoras de grãos, né? Silos, armazéns, fábrica de ração, depósito. Nós temos, por exemplo, várias obras de grande porte onde ficam a estocagem, né? A paletização. E você tem grandes carregamentos nessas regiões, grandes obras, muitas estacas. Eu tenho assim uns 3 casos de obra, Sandro, que nós mobilizamos o equipamento, gastou, sei lá, 150 mil para fazer o ensaio, né? Porque realmente gasta, né? Entre você mobilizar o equipamento, desmobilizar, concreto, aço, o ensaio em si e tal, gastou-se. Mas a redução de custo da obra passa do milhão e o principal, reduz tempo. Porque quando você reduz fundação, quando você otimiza a tua fundação, imagina que você tinha lá um bloco de 10 estacas e passou a ter um bloco de 8 estacas, estou dando um exemplo hipotético, né? Tinha uma boa capacidade, né? Você conseguiu reduzir, né, a quantidade de estacas do seu bloco. Você reduziu 2 estacas de um bloco. Isso no volume total de uma obra, em termos de quantidade, pode representar 1 mês a menos, 2 meses a menos. E a gente sabe o quanto que é 1 mês a menos hoje nas nossas obras. Como é que está o custo da mão de obra? Está barato ou está caro? E tá difícil de achar. Exato, exatamente. Então você tem esse problema aí na mão que você tem que reduzir o teu tempo de execução de obra em função, especialmente, eu diria, da mão de obra. Então esses casos, eles mostram a importância, aí agora eu vou fazer um grande parênteses em cima disso, que é a importância de você ter o geotécnico desde o começo. Porque o geotécnico, ele vai orientar a empresa, viu, galera, vou fazer prova de carga aqui, temos que fazer aqui.
Aqui é importante. Vamos fazer, vamos otimizar. Ah, mas isso aqui não sei o quê. Cara, é a hora, vamos lá, vamos fazer, vamos investir e tal, investimento. E aí orientar o cliente a fazer isso para ter um bom resultado, né? Então, essa questão da otimização, eu vejo que ela... E aí você usou essa palavra custo, né? Que as pessoas começam a perceber diferente os ensaios de carga com relação aos custos, porque ele pode trazer um bom resultado. Ou, Sandro, agora vem um detalhe. Não é só de bons resultados que vivem os ensaios. Pode dar um resultado ruim. E aí, talvez, o resultado ruim, ele é até melhor do que o resultado bom. Porque se deu ruim, significa que o teu projeto estava superdimensionado. Que você não poderia usar aquele carregamento. E que a tua estrutura sofreria deformações muito superiores porque a tua fundação, né, não suporta aquela carga que você colocou. E aí que mora o problema. Às vezes no erro, muitas vezes está ligado, principalmente a obra dessa parte de armazenagem, né, que são de silos, porque quando começa a construção, o cara já vendeu a soja para armazenar, ele quer para ontem aquilo pronto, que daqui 3 meses está chegando carreta para descarregar. E essas obras, por ser espaços grandes, tem muita terraplanagem, e às vezes falta, no desenvolvimento de projeto, falta essa análise, essa correção. Então, um projeto, as estacas tem tudo 10 metros, mas na hora que você chega no fundo do barracão, tem 2 metros de aterro, sua estaca já está 2 metros mais curto, e você descobre isso quando você faz o ensaio, mas já tem as placas erguidas, já está tudo montado, né? Para corrigir isso, a gente sabe o custo, né? Pelo menos 10 vezes mais caro um reforço, né? Um ponto de reforço. Então, a gente vem para minimizar. A gente tem toda a capacidade, né? No mercado existe várias formas de reforçar, mas é complicado uma estrutura reforçar, além de cronograma. Sim. Então, a gente vem para tentar cortar esse risco, ainda mais carregamentos complicados, né? Esforços horizontais. A prova de carga não é só vertical. Boa. Que nem um armazenamento de grão. Ele tem muito força horizontal. Como que é feito o dimensionamento dessas estacas? É só armadura, é a flexão, é um bloco de 2 estacas. Então, ali cabe também verificar se quando você encher não vai deslocar essas estacas, se não vai girar. Então, a prova de carga também pode ser de todas as formas, né? Tração. Eu ia falar de tração, porque eu tenho um caso, um exemplo, que foi o projeto que nós fizemos da roda gigante de Foz do Iguaçu, né? As estaiadas dela. As estaiadas da roda gigante, nós fizemos o projeto de execução dessa obra e nós ensaiamos a tração dessas estacas, para entender justamente qual que é o comportamento desse elemento ao arrancamento. Ainda mais que não é uma tração perfeita, né? É uma diagonal onde você tem horizontal, resultante horizontal e resultante vertical. Então, como que é esse comportamento, né? Esse deslocamento, né? É difícil realmente dimensionar, né? Colocar isso. Inclusive, nesse ensaio que nós fizemos na roda gigante, nós fizemos a tração e a compressão, mas na roda gigante de Balneário Camboriú, né, eu acompanhei, não era meu projeto de execução, mas acompanhei. Além desses ensaios de compressão e tração, foram feitos ensaios horizontais ainda, né, para entender justamente esse comportamento complexo que tem, né, numa obra desse tipo, né? Sim. Ô Sandro, mas eu estava falando com relação ao ensaio dar um resultado ruim. E eu também já tive vários casos disso, tá? Vários casos disso, que inclusive me ensinaram muito, tá? Eu vou dar um primeiro exemplo, que é o exemplo... Eu não lembro se você não estava aqui nessa da estaca raiz. Foi a primeira estaca, foi quando a gente se conheceu. Foi a primeira obra que eu vinha te atender quando eu estava pela outra empresa. E foi na estaca raiz, né? Foi na estaca raiz. Foi essa mesmo. Esse caso é interessante. Porque assim, eu comecei a pensar e lembrar dele. Porque essa estaca, ela não teve um bom comportamento, né? E aquilo lá mudou o processo de execução de estaca raiz da minha empresa. Mudou. Porque eu estava ainda no processo de execução da argamassa no canteiro de obra, então era ali os meus funcionários fazendo a mistura, né, da areia, do cimento, da água,
né? E eu comecei a perceber problemas nessas argamassas. E aí vocês vieram, ensaiaram, a estaca não teve um bom comportamento. Eu lembro assim, ó, foi o divisor de águas na Fungel. Nós, daquela obra em diante, nós passamos a colocar em contrato a obrigatoriedade da argamassa usinada, né? E o que aconteceu naquela obra que você veio aqui, nunca mais aconteceu, né? Então, olha como o ensaio... não tem, ele é fundamental, ele te mostra a palavra assim, ó, prova de carga, uma prova, é um ensaio de carga, eu tô ensaiando, tô provando, eu tô entendendo o comportamento, é um raio-x, é um resultado que vai te mostrar, opa, pera lá, é esse o comportamento que eu tô tendo, né? E quando ele traz um resultado ruim, como eu falei, às vezes ele é mais importante do que o bom resultado. Trouxe um aprendizado, né? Não tenha dúvida, o teu aprendizado ele é imediato. Eu lembro muito daquele ensaio, até tem uma história engraçada com o teu pai, o Gerson, que ele tava caminhando lá perto e a gente tava até a noite fazendo um ensaio. Foi à noite. E a gente ia pedir uma pizza pra comer, ele passou lá, que também todo mundo assustou, que não era previsto, né, a deformação que tava tendo. Aquela noite eu não dormi, cara. Eu não dormi aquela noite, de verdade. Aí, por fim, a gente ficou debaixo da lona à noite, acho que tava esfriando, já era época meio de junho, julho, e aí acabamos comendo pizza debaixo da lona, acompanhando a prova de carga até a ruptura, né? A estaca raiz, em particular, ela é uma estaca muito legal para fazer o ensaio, porque a estaca raiz, dimensionando ela tem muita capacidade de carga pelo diâmetro que ela tem. Isso. E ela é feita com argamassa, com uma resistência mais, né, vamos falar, mais baixa do que quando você pega um concreto de uma hélice contínua. E quando você faz o ensaio que tem que chegar ao dobro dessa carga, você chega no limite estrutural da Exatamente. estaca. E qualquer imperfeição na execução, seja na argamassa, seja até aquele ponto, né, a gente descobriu no fim que um lado das reações estava mais próximo da estaca. Isso. Estava criando um momento fletor que aumentava mais ainda a concentração de tensão na lateral da estaca, onde a argamassa ali chegou no limite que ela... Então, o ensaio da estaca raiz, ela chega muito no limite estrutural. Só que quando você está fazendo o ensaio e rompe ela, o pessoal assusta. Então, agora a gente já até acostumou, porque ela vem com uma leitura tão boa geotécnica, que quem rompeu foi a estrutura, né? Como a prova de carga é uma análise geotécnica, você não afundou a rocha que ela está cravada. Jamais. Então, você tentou tanto que você chegou a quebrar o concreto. Ah, mas minha obra não está segura. Não, tá, sua carga está aqui atrás. Isso. A gente foi lá na frente. E lá na frente a gente escolheu. A tua deformação está aqui atrás. A deformação está aqui atrás, né? Então, a estaca dessa, ela deforma muito pouco, né? Estabiliza muito rápido. E quando você chega no limite, você rompe estrutura, rompe concreto. Então, é um ensaio bem legal. A gente até acabou de terminar uma bateria de ensaios em Foz para aduana. Ah, legal, para JL. Para JL. Legal. E foram 6 ensaios, tudo em estaca raiz de 25. Sim, estacas de 25 para 130 de ensaio. Sim. 130 toneladas, é muita carga para estacas. Todas tiveram deformações coerentes, todas chegaram no limite olhando o limite do ensaio, é praticamente o mesmo limite estrutural, e aí a gente vê o risco, né? Vocês já vão montar o bloco, não é bom romper essa estaca, porque quando rompe também, às vezes, você não perde a estaca. Como você rompe na cabeça da estaca, dá para ali achar onde está até essa fissura, né? Terminar de cortar ela, emendar um novo concreto, né? E recuperar ela. Agora, quando ela rompe geotecnicamente, aí já não tem muita solução. Aí é abrir bloco e aumentar a estaca. Ô Sandro, legal essa experiência compartilhada. E novamente é o que a gente falou, né? Das experiências que a gente vai acumulando e a gente vai entendendo melhor o comportamento, entendendo como é que funciona um elemento de estaca. Eu tive um caso agora, foi entregue ontem o laudo, que foi um laudo de uma prova de carga em Foz do Iguaçu também para JL, né? Nossa patrocinadora aí dos cast, que foi da obra do Highline, que é uma obra que nós estamos executando estaca raiz lá.
E tem um trecho da obra, a obra tem uma geologia extremamente complexa, cara. Foz do Iguaçu já é complexo, mas aquela região especificamente ela é danada. E é uma geologia que é inesperada num canto da obra lá, com muita alteração, muita. E a gente foi lá e fez o ensaio exatamente naquele ponto crítico. Falamos assim, cara, se tem um lugar aqui que pode dar M, vai ser aqui, né? E nós ensaiamos e a estaca teve um excelente comportamento, né? Ela se comportou muito bem pro atrito. Então, assim, ali também para nós foi um aprendizado muito, muito grande, porque a gente deu, opa, bacana, olha só, mesmo com essa condição adversa, a gente se comportou bem nesse ponto aqui, baraná. Então, é o aprendizado. Eu acho que o ensaio de carga, ele tá mostrando tanto para quem está contratando, quanto para quem está executando e projetando, ele está entregando essas soluções que vão dar experiência. Mas eu queria focar um outro detalhe, que é a evolução desse ensaio, Sandro. Porque esse ensaio está evoluindo muito, né? Eu falo por mim lá atrás, né? Quando eu comecei a fazer ensaio de carga, eu não faço mais, né? Eu interrompi esse processo dentro da minha empresa, porque era só eu que fazia. E aí, comecei a fechar a obra viajando, e viajava uma semana inteira, e a outra viajava e deixava a empresa, né, ali a ver navios, e não estava fazendo sentido mais para mim fazer isso, né? E aí eu acabei parando, né? Fiz durante uns 4 anos. Não devo ter feito muito, assim, devo ter feito o quê? Uns 20 ensaios, né? Não foi muita coisa, né? Uns 5 por ano, mais ou menos. Mas recentemente, né, eu tenho acompanhado os ensaios de carga e falo, cara, como evoluiu lá de quando eu fazia, né? Então, comenta um pouco disso, dessa evolução do ensaio. A evolução sempre começa quando afeta custo, né? Então, se o ensaio começa a ficar muito caro, porque inicialmente você tinha que executar o sistema de reação para poder aplicar o peso, né? Antigamente, a gente pode puxar mais ainda, né, história. Antigamente fazia prova de carga com cargueira. Colocava o peso em cima. Colocava o peso, então, vamos colocar exemplo, você ia ampliar uma fábrica de pré-moldado. Uhum. Então você montava uma cargueira, colocava um monte de pilar lá em cima, e aí você tentava erguer aquela estrutura com um cilindro hidráulico, né, uma macaca hidráulica em cima da estaca. Então você está aliviando o peso da cargueira e jogando para a estaca. Só que a história é que teve muito acidente com esse sistema, né? Porque não é perfeito esse equilíbrio. Então, derrubava, aí você tinha uma cargueira de 200 toneladas, né? Já é difícil ficar imaginando o que é 200 toneladas, né? Uhum. A pressão, tudo que tem ali. Então, aí começou a passar para um sistema de reação, onde você coloca estacas auxiliares em volta da estaca teste e concreta ela com umas monobases especiais, né? E essas monobases aguentam a tração, e aí você trava ela com as vigas metálicas, né? Então, você tenta deslocar com o cilindro hidráulico essas vigas, elas estão presas em estacas auxiliares, estacas de reação, que impede esse deslocamento para cima. Pressão vai mandar, o cilindro tem que abrir, e ele empurra a estaca para baixo. Então, você traciona os elementos de reação e comprime a estaca teste. Então, quando é uma obra grande, com blocos grandes, você ainda consegue encaixar dentro do próprio bloco os ensaios, às vezes executar uma estaca extra só. Agora, se você tem que fazer 4 estacas extra, né, concreto, tudo estaca perdida, o custo vai lá para cima. O custo vai lá para cima. E agora a última, né, que estourou aí, eu acho, dos últimos 3, 5 anos, né, é a estaca helicoidal de reação, né? A gente chama de sistema SAP, né? Sistema de ancoragem provisória. Ela saiu das fundações de torres de linha de transmissão. Perfeito. Que vem de região de difícil acesso, você não consegue levar uma máquina de fundação, você não consegue levar concreto, então você levava uma escavadeira, um rotor e cravava uns elementos metálicos e fazia ali a linha de transmissão. Uhum. Então, com o tempo, o pessoal conseguiu trazer isso para a prova de carga, onde a gente crava esses elementos de forma provisória, sem afetar outros pontos de fundação que vai ter ali na obra, realiza o ensaio e depois tira o equipamento. Tira todas as estacas e reaproveita para os próximos ensaios. Uhum. Então, o custo diminui de 15%, 25%. Vai variar. Essa é a média, 15%, 25%? Essa é a média que dá. 25% seria o caso com diâmetros maiores e 15% com menores? Seria isso ou não? A variação pode ser até menor, pode ser de 10 a 20, o leque fica maior, que aí vai depender da reação. Tá. Você tem que ter 4 estacas de reação
extra para fazer o ensaio, Aham. a porcentagem de diferença vai ser maior, Tá. que vai economizar muito mais. Aham. Agora, se é uma obra que cabe... Que duas estacas resolveria? Que 2 estacas resolveria que cabe o ensaio, então você já vai ter que executar aquelas estacas. Sim. O único elemento que você está colocando extra seria as monobarras especiais. Mas normalmente os ensaios que eu tenho visto hoje são ensaios para cargas maiores e aí a necessidade de 4 estacas, né? Por isso que acaba sendo valendo a pena. É até mais seguro fazer o ensaio com 4 estacas, que quando você faz com 2, você tem só uma linha. Às vezes não está perfeitamente alinhado. Verdade. A estaca, a viga, né? O elemento da viga vem para frente ou vem para trás, isso pode tombar. Agora, com 4 é muito difícil tombar uma estrutura dessa, a não ser que rompe uma barra. Mas normalmente é bem previsto. A única vez que eu rompi uma barra dessa foi prevista, foi para conhecer, né? Todo mundo saiu de perto. Né? É bonito e assustador de ver ao mesmo tempo. Eu no aeroporto de Foz do Iguaçu, quando eu fiz a prova de carga lá, o meu sistema falhou. Teve uma excentricidade, né? E aí, igual você comentou agora, não estava travado na outra direção, eram 2 estacas de reação apenas, e foi assim assustador, porque ele tombou, ele deu um pau, né? E aí, cara, foi um cagaço, assim, né? E ainda a gente ainda seguia a forma de chegar lá pertinho para ver a deformação, né? E aí aquilo lá foi bem assustador mesmo, né? Era reloginho analógico ainda. Reloginho analógico, numerinho pequeno. O ensaio se fica muito perto. Você acaba, né? A gente tem cadeirinha de praia, a gente senta do lado das vigas, embaixo da lona ali e fica o ensaio todo, né? A gente sabe que a ruptura não vai acontecer quando está estabilizado. Sim. Então, toda a aplicação de carga, né, eu oriento o pessoal que está comigo, quando a gente não consegue isolar, o pessoal acompanhando. Pessoal dentro da obra mesmo que quer conhecer um pouco o ensaio, né, a gente, vou dar carga, vamos todo mundo dar um espaço para trás, porque é muita pressão, né, um acidente desse. A gente evoluiu, então, no sistema de reação, a gente evoluiu... Também eu considero que hoje é um caminho que a tendência é que isso aconteça também, de ter a célula de carga ali medindo, né, facilitando a leitura dessas deformações, né? Porque aí fica muito menos, ou melhor, fica muito mais seguro o processo, né, do que a gente ficar ali olhando no reloginho, né? E fica fácil de fiscalizar, né? Se você chega só com a pressão do manômetro... Isso. Tem toda uma calibração, né? Você ainda tem que converter, olhar a pressão, quantos que é de carga. Exato. Agora, quando você coloca a célula e o cliente está ali, ele realmente está vendo. Opa, ali está 300 toneladas. Qual é a carga real, né? E você vê, é legal fazer ensaio com célula de carga, que o sistema, nada é perfeito, não fica estável, né? Se a estaca afunda, você perdeu a pressão de contato da estaca. Se o sistema de reação traciona e desloca, você perde. Se tem um pequeno vazamento hidráulico no conjunto célula, macaco, bomba, também você perde pressão. Então, você tem que ir chegando pressão, você tem que ir mantendo, estabilizando, porque às vezes você dá 100 toneladas, em 2 minutos depois ela caiu para 90. Aí você tem que chegar de novo. A norma também orienta até onde é esse limite, até onde você tem que manter. Né? Então, ajuda muito a célula de carga nessa parte, né? Pro lado do cliente, para fiscalizar, fica mais fácil de ver. E até para quem está executando é mais fácil de controlar para não ficar tão perto do sistema, né? Bacana. O Sandro, e a ProSolo? Hoje está com as sondagens, né? SPT, rotativa, com os projetos. Como é que é esse caminho que você está trilhando? O que você pensa sobre o futuro desse mercado? A gente está bem confiante, né? A sondagem é algo que nunca vai acabar. Lógico que tem outros equipamentos mais com uma tecnologia diferente, né? A gente pode falar no caso do CPT, mas a aplicação dele ainda dentro do mercado é difícil. Né? Não é todos os projetistas que projetam. Isso. Não são todas obras que demandam, então ainda fica um ponto de interrogação aí em questão de investimento para equipamentos um pouco que foge assim, do nosso costume. Sondagem, então, a gente... a tendência é ampliar, né, e atendendo toda a região. Agora, para a parte da prova de carga, ter vários equipamentos, né? Um equipamento para 500 toneladas, equipamento para 1.000 toneladas, Bacana. Equipamento para ensaios menores de 100 toneladas. Bacana. Porque o que a gente vem analisando, acompanhando o mercado é que tudo que é obra pública
tem que seguir todos os critérios de norma. Se a norma fala que é obrigatório, então mesmo que é ensaio de 25 toneladas... isso que eu ia falar. Eu realizei, não lembro agora se foi esse ano ou no ano passado, bem no começo do ano. Trabalhei em 2 terminal de ônibus em Londrina, projeto de 4 estaquinhas de 25 por pilar. Eu fiz essa obra aí, né? É verdade, você executou. Eu fiz essa obra. As estacas. Isso. E lá a gente fez ensaios de 50 toneladas, de 30 toneladas, para validar, porque tinham quantidade de estacas, a obra era grande. Sim. Tinha que ter, foi fiscal. A gente foi, atendeu, ensaio de 50 toneladas. Viu? Não dá nem graça, né? Não dá nem graça. Não dá nem graça. Mas... Começa a carregar e acabou o ensaio. Mas é legal. E mesmo assim, né? Tem que respeitar todos os... Claro, as porcentagens ali, né? Você não escuta nem a viga estralar, você não escuta ninguém trabalhando. Eu fiz uma... Lá, na época, eu fiz uma perto de Beltrão ali, me fugiu o nome da cidade ali. Era uma obra que as cargas eram exatamente essas, 20, 25 toneladas, assim. Eu falei, meu Deus, tem nem graça ensaio aqui. Mas isso aí era obrigatório, tinha que fazer, né? Claro, né? E aí os nossos próximos passos, né? Já pensando aí para 2025, a gente trazer a parte do pitch, né? Para acompanhar a execução, porque tem ensaios que a gente participa em que... Já foi feito o ensaio da prova de carga na obra, a obra já fez o projeto, já executou. Durante a execução você teve algum problema de concretagem, você teve alguma coisa atrapalhou e aquela estaca ficou duvidosa. Então o pitch entra muito nisso. E com o resultado do pitch, às vezes volta a ter uma nova prova de carga, que vale mais o investimento de fazer a prova de carga do que mudar toda aquela fundação, mudar toda aquela estrutura. Às vezes a máquina já foi embora e quando abriu achou uma borra no concreto. Eu tive um caso agora, aconteceu isso numa obra aqui de Cascavel. A gente era uma região no estacionamento da obra e era muito alagadiço. E a gente ficou com um pé atrás, exudou muito as estacas. E aí nós fizemos o pitch apontou um problema e tinha 2 caminhos, ou fazia o reforço ou fazia um PDA. Aí a gente faria uma prova de carga dinâmica, né? Então o pessoal veio com aquele sistema hoje mais portátil, né? Uma gaiolinha, né? Uma gaiolinha, coloca lá, sem ter que vir o batistaca, né? Nós fizemos o ensaio, a estaca deu o comportamento, beleza, tudo certo, só alegria, vamos pra frente. Ou seja, o ensaio, ele foi decisivo, né, pra gente ter a certeza que o negócio estava funcionando ali, né? Sim. E o pitch, ele colabora muito para nosso foco, né, da empresa, na parte de investigação e ensaio, para alimentar, né, tirar essa dúvida, ou realmente não precisa. Né? Então, mas o pitch não é fácil de você começar a executar, né? Você tem que ter o curso. Tem, né? Fazer todo um treinamento. Treinamento, né? Da PDI. Né? O equipamento é importado, tem o pessoal aqui, tudo. Então já são equipamentos de difícil acesso, não é só pegar e executar, né? Hoje no Paraná, acho que se tiver uma pessoa ou nenhuma... Deve ter só em Curitiba. Talvez em Curitiba, né? A gente tem um parceiro que atende, né? Até a gente faz ensaio de prova de carga dinâmica, a gente faz junto com um parceiro, que nem sempre cabe uma estática, às vezes realmente, essa obra tem que ser dinâmica. Perfeito. Você já tá com bate-estaca, às vezes, na obra, exato. Então vamos para esse caminho. Então a gente tem parceiros, né? A ProSolo nasceu através de parcerias, então a gente consegue com essa cultura sempre que é positivo, né? Sempre que vai honrar os dois lados, sempre vai beneficiar todo mundo, a gente tenta sendo trabalhado dessa forma. Então, o pitch tem todo o seu treinamento, tem muita leitura errada, você pode interpretar alguma coisa errada e falar que a estaca tá ruim. Né? Então não é só bater o ensaio e entregar um relatório, né? A gente, igual a sondagem, gosta de fazer a sondagem e participar, saber se está dando certo a fundação, saber se está dando certo a escavação. Você confere com aquilo que a gente fez, né? A leitura de relatório é fundamental, né? Ontem à noite nós tivemos uma aula dentro da pós-graduação, né? De fundações e contenções, onde a gente trouxe a Vanessa, que era da Geodígitos, que é quem faz o monitoramento das estacas contínuas no Brasil, né? E ela deu uma aula de leitura e interpretação dos relatórios de hélice. E, cara, tinha várias coisas que eu tava
Na minha cabeça era uma coisa, ela explicou, não, é isso. Então a gente não basta fazer o ensaio, tem que saber interpretar o resultado, né? Não, é muito legal. E às vezes, né, é sempre legal pegar um ponto de vista de uma outra pessoa, né? Uma terceira pessoa. Porque você tá tão familiarizado com aquilo que nem... Eu sempre interpretei dessa forma. Aí você descobre que não, dá pra tirar outro resultado daqui também. Perfeito. O ano passado eu fui na Unicamp participar de um curso de... sim, com o Paulo Albuquerque. Paulo Albuquerque, com o Davi. Teve até uma palestra online com o Luciano Decour, que estava na Austrália, acompanhando prova de carga no Brasil online. Então, você tá brincando. E atendendo a gente ali numa palestra. São assuntos que a gente domina, a gente conhece, mas tem sempre um ponto de vista diferente, um Totalmente, então, sempre. Sempre a gente fica... né, acompanhando as faculdades, alguma palestra, pra gente sempre estar participando, que sempre dá pra aprender alguma coisa. Legal, Sandro. Ô, Sandro, estamos chegando aí ao fim do nosso episódio. Eu queria fazer nesse final de repente aí você instigar quem tem interesse em seguir nessa área, né? Como é que faz para entrar nessa área? Se ela é boa ou não, né? O que você poderia dizer como encerramento aí do nosso podcast? Legal. É uma área de constante crescimento, né? Desde a evolução da tecnologia vem, né, evoluindo desde a parte de projeto, a execução, novos equipamentos, novos métodos, né? Então, é um serviço que não vai parar de crescer, assim como o Brasil, né? Está crescendo, prédios ampliando, então sempre vai ter essa demanda. O principal, acredito que tem que entrar no mercado, né? Seja como estagiário, seja, né, recém-formado, aceitar ali uma oportunidade e abraçar a causa, né? Para aprender, né? Com 3 meses eu descobri que essa vai ser minha área da minha vida. Boa. E agora que a empresa vai ter que ter um projeto aí de 30 anos no mínimo, né? Isso aqui virou minha vida agora, que eu sei que é meu futuro para 30 anos no mínimo. Bacana. E como é que faz para te encontrar, Sandro? Estamos nas redes sociais, no Instagram. Temos o Instagram da empresa, que é a prosolo.ensaios. E tem o meu particular, também posto um pouco do meu dia a dia de obra junto ali com a empresa, que é o Sandro.Valério. Então, a gente constantemente posta sempre estamos viajando, então acabei de voltar de uma bateria de ensaios em Sinop, fiquei 40 dias fora, fazendo ensaios grandes. Era nas estacas e nos estacões? Estacões. Então, que bacana. A gente trabalhou lá, fez em hélice também, aproveitamos que estava na região. Todo mundo que estava construindo está chamando a gente para participar, para fazer os ensaios. Que porque beleza. A gente já está na região, né? Sim, o custo de mobilização fica menor, né? O custo de mobilização ficou muito grande, agora a gente está lá, a gente consegue atender, né, dentro da área. Né? E a gente atende todo o Paraná, então tem que estar no trecho. Né? Quem Legal, quer Sandro. Enfrentar, né? Tem que estar disposto a estar no trecho. O começo sempre é isso. Tem que correr atrás, senão... Isso aí. Não cresce. Bacana, Sandro. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto e sucesso aí pra ProSolo. Não, obrigado. Que seja muito próspera e que esses 30 anos sejam muito sucesso, né? Igual você falou, né? Tem que ser. Bom, agradeço você por ter assistido mais um episódio do Sinduscast. Lembrando dos nossos patrocinadores, a FIEP, a SF Empreendimentos, Chimansky Fávero, Construtora JL, Pedral Imóveis, que estão junto conosco neste que é a primeira temporada aí do Sinduscast, e que eu tenho o maior prazer em estar aqui compartilhando esse conhecimento, trazendo os profissionais do mercado da indústria da construção civil. Muito obrigado. Se esse episódio fez sentido para você e se de repente pode fazer sentido para alguém, compartilha ele. Pega o aviãozinho ali, manda lá num grupo de WhatsApp de alguns colegas seus de faculdade, encaminha para algum amigo seu, que certamente esse conteúdo vai ajudar você e também os seus colegas. Muito obrigado e até a próxima.